Em meio ao trânsito sufocante da véspera de Natal, uma motorista exausta luta para esconder as lágrimas, enquanto dirige rumo a um destino que não queria. No banco traseiro, um passageiro silencioso observa cada detalhe, sem que ela imagine a reviravolta que sua sinceridade irá desencadear. Entre sacrifícios, promessas quebradas e um desejo desesperado de estar com a filha, um encontro inesperado transforma o rumo da noite. E quando o relógio marca meia-noite, o que parecia impossível se revela como um milagre surpreendente. Antes de ouvir essa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos inspiradores. Capítulo 1. A corrida de véspera. Era véspera de Natal em São Paulo. O céu da metrópole exibia aquela mistura peculiar de nuvens carregadas e calor abafado, típico de dezembro, enquanto as ruas transbordavam de pessoas apressadas, carregando sacolas de presentes de última hora. Luzes coloridas decoravam as fachadas dos prédios, contrastando com o cinza predominante da cidade. No trânsito caótico da Avenida Paulista, Helena ajustava o ar-condicionado do seu táxi amarelo enquanto tentava manter a compostura. Aos 34 anos, Helena Santos nunca imaginou que estaria trabalhando na véspera de Natal. O plano era outro, estaria em casa, preparando a ceia simples com a filha Beatriz, de apenas 4 anos. Mas o aluguel atrasado e os remédios para a asma da pequena não davam escolha. Só mais algumas corridas, repetia para si mesma como um mantra enquanto olhava para o relógio. 19h43. O aplicativo de corridas apitou. Um passageiro na porta do shopping Cidade São Paulo solicitava um táxi. Helena aceitou imediatamente. A tarifa era alta e poderia ser o que faltava para completar o valor que precisava. Estacionou em frente à entrada principal e aguardou, tamborilando os dedos no volante gasto. Um homem alto, de aproximadamente 45 anos, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro, aproximou-se. Helena saiu rapidamente para ajudá-lo com a porta. "Boa noite. Para onde vamos?" perguntou ela, tentando soar profissional, enquanto retornava ao banco do motorista. "Hotel Unique, por favor", respondeu o homem com voz grave e educada. Helena assentiu e iniciou a corrida. O silêncio predominou nos primeiros minutos, quebrado apenas pelo som do rádio que tocava "Então é Natal", numa versão brasileira. A taxista tentou diminuir o volume, mas o passageiro a interrompeu. "Pode deixar, combina com a data", comentou ele com um sorriso discreto. No retrovisor, Helena notou os olhos azuis penetrantes do homem e algo em seu olhar que parecia observá-la com curiosidade. Ele reparou na pequena foto presa no painel, uma menina sorridente com tranças e um dente faltando na frente. "Sua filha?", perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Helena hesitou. Normalmente não gostava de conversar sobre sua vida pessoal com passageiros, mas algo na gentileza da voz dele a fez relaxar. "Sim, a Beatriz. Fez 4 anos mês passado", respondeu, não conseguindo conter um sorriso. "Deve estar ansiosa pelo Papai Noel", comentou o homem. Foi nesse momento que a fragilidade da situação pesou sobre Helena. Sua voz falhou ligeiramente quando respondeu. "Está sim. Ela pediu uma boneca que fala dessas caras." O homem notou a mudança no tom de voz da motorista. "Tenho certeza que o Papai Noel vai dar um jeito", disse, tentando soar reconfortante. Helena engoliu em seco. Aquela boneca custava quase metade do valor que precisava para o aluguel. Havia comprado um presente mais simples, mas sabia que não era o que a filha realmente sonhava. "Espero que sim", limitou-se a responder, forçando um sorriso. O trânsito parou completamente na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Um acidente mais adiante congestionava a via. Helena suspirou profundamente, calculando mentalmente quanto tempo perderia ali. Cada minuto significava uma corrida a menos, dinheiro a menos. "Algum problema?", perguntou o passageiro, notando sua inquietação. Helena não costumava desabafar, especialmente com estranhos, mas naquele momento, exausta e preocupada, as palavras simplesmente escaparam. "Eu só queria estar com minha filha neste Natal", disse,
e imediatamente mordeu o lábio, arrependida da confissão. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Helena manteve os olhos fixos no trânsito parado à frente, evitando o olhar do passageiro pelo retrovisor. Sentiu o rosto queimar de vergonha por ter compartilhado algo tão íntimo. "Quem está com... ela agora?" perguntou o homem, surpreendendo-a com o tom genuinamente interessado. "Minha vizinha, Dona Zélia. Ela cuida da Bia quando estou trabalhando", explicou Helena, agradecida pela ausência de pena na voz dele. "Mas tenho que trabalhar até pelo menos meia-noite para conseguir o dinheiro do aluguel." O homem ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse algo importante. Quando voltou a falar, sua voz tinha um tom diferente, mais decidido. "Meu nome é Ricardo Mendes." Apresentou-se formalmente. "Sou CEO da Mendes Incorporações." Helena assentiu educadamente, sem entender o motivo da apresentação formal. "Helena Santos", respondeu por educação. "Taxista há 5 anos." Ricardo olhou pela janela, observando as luzes da cidade que começavam a se destacar no anoitecer, antes de fazer uma proposta inesperada. "Tenho uma proposta para você, Helena. Preciso fazer algumas paradas esta noite antes de ir ao hotel. Gostaria de contratá-la pelo período completo. Pagarei o equivalente a uma noite inteira de trabalho, mais um bônus substancial, para que você possa ir para casa antes da meia-noite e passar o Natal com sua filha." Helena quase freou bruscamente de surpresa. Olhou para o retrovisor, tentando decifrar a expressão do homem, procurando qualquer sinal de segundas intenções. Mas só encontrou um olhar sereno e direto. "Por que faria isso?" questionou, a desconfiança evidente em sua voz. Ricardo ajustou a gravata antes de responder. "Digamos que entendo o valor de estar com quem amamos no Natal. Nem sempre tive essa oportunidade." Havia algo na maneira como ele disse aquilo, uma nota de solidão, talvez, ou um arrependimento distante, que tocou Helena. Mesmo assim, a vida lhe ensinara a ser cautelosa. "Agradeço a oferta, Sr. Mendes, mas..." "Ricardo, por favor", interrompeu ele. "Ricardo", corrigiu-se, "mas preciso entender melhor essa proposta. Que tipo de paradas seriam essas?" O trânsito começou a fluir novamente, e Helena avançou com o táxi, ainda aguardando a resposta. Ricardo olhou para o céu através da janela, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer entre nuvens esparsas. "3 paradas", explicou ele. "Meu apartamento, para trocar de roupa e pegar algumas coisas. Depois, um shopping center que esteja aberto até tarde. Por fim, um endereço que você vai me informar." Helena franziu o senho, confusa. "Um endereço que eu vou informar?" "Sim", confirmou Ricardo com um sorriso enigmático. "Sua casa." Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Sua expressão deve ter revelado a súbita apreensão, pois Ricardo imediatamente acrescentou: "Não é o que está pensando. Prometo explicar tudo em detalhes, mas posso adiantar que envolve fazer sua filha ter o Natal que ela merece." Capítulo 2. A proposta. O táxi continuou deslizando pela avenida enquanto Helena digeria a proposta inusitada. Ricardo observava a cidade pela janela, como se desse a ela espaço para processar suas palavras. O silêncio só era quebrado pelo barulho do trânsito e pelas canções natalinas no rádio. "Senhor, Ricardo", corrigiu-se Helena, apertando o volante com força. "Não sei quem o senhor pensa que eu sou, mas tenho valores. Não vou envolver minha filha em nada estranho." Ricardo pareceu genuinamente surpreso com a reação dela. "Perdão se não fui claro", disse ele, inclinando-se para a frente. "O que estou propondo é simplesmente ajudá-la a dar um Natal especial para sua filha, sem segundas intenções, sem condições obscuras." Helena ajustou o retrovisor para observá-lo melhor. Seus olhos se encontraram brevemente. "Por que faria isso por uma completa estranha?" perguntou ela, a voz mais suave, mas ainda desconfiada. Ricardo recostou-se no banco antes de responder. Sua expressão mudou sutilmente, como se viajasse no tempo. "Quando eu tinha 8 anos, minha mãe trabalhava como faxineira. Era só nós dois como você e sua filha", começou ele, olhando pela janela. "Em um Natal ela precisou fazer horas extras para pagar as contas.
Prometeu voltar para a ceia, mas o patrão exigiu que ela terminasse o serviço. Eu fiquei sozinho até o amanhecer. Helena sentiu um nó na garganta. Olhou rapidamente para a foto de Beatriz no painel. O que estou tentando dizer, continuou Ricardo, é que entendo sua situação melhor do que imagina. E se posso fazer algo para mudar isso, por que não faria? O táxi parou no semáforo da Avenida Rebouças. Helena respirou fundo, sentindo-se dividida, entre a cautela e a esperança. A proposta parecia boa demais para ser verdade, mas o olhar de Ricardo transmitia uma sinceridade desconcertante. Como posso ter certeza de que isso não é algum tipo de armadilha? Questionou, verbalizando seu maior temor. Uma pergunta válida, reconheceu Ricardo assentindo. Tenho uma sugestão. Podemos estabelecer protocolos de segurança. Você pode avisar sua vizinha sobre mim, enviar minha foto para ela e até mesmo combinar uma palavra-código que usará para confirmar que está tudo bem quando chegar em casa. A proposta sensata surpreendeu Helena. Não era o comportamento que esperaria de alguém com más intenções. Além disso, continuou ele retirando o celular do bolso, aqui está minha identificação e meu cartão de empresa. Pode verificar online. A Mendes Incorporações é uma das maiores construtoras do país. Helena deu uma olhada rápida nos documentos, enquanto aguardava o sinal abrir. A empresa realmente existia, e a foto no documento era, de fato, do homem sentado em seu táxi. O semáforo abriu e ela avançou, pensativa. Sua mente calculava rapidamente. Se a proposta fosse legítima, poderia resolver seus problemas imediatos, pagar o aluguel atrasado e ainda dar a Beatriz o Natal que ela merecia. O risco existia, claro, mas algo na história e na postura de Ricardo a fazia querer acreditar. Quanto seria esse bônus que mencionou? Perguntou finalmente, ainda insegura. Ricardo mencionou uma quantia que fez Helena quase perder o controle do táxi. Era mais do que ela conseguiria em uma semana inteira de trabalho. Isso é... Ela começou, mas não conseguiu terminar. É um valor justo pelo seu tempo e confiança, respondeu Ricardo simplesmente. E para garantir que sua filha tenha o presente que sonha. Helena respirou fundo, tomando sua decisão. Preciso fazer uma ligação primeiro, disse, estacionando o táxi em um local permitido. Pegou o celular e ligou para Dona Zélia. Explicou a situação de forma codificada, enviou a foto de Ricardo e o site da empresa e combinou uma palavra-código, cintilante, que usaria caso estivesse segura. Se dissesse reluzente, a vizinha deveria ligar para a polícia imediatamente. Podemos ir agora ao seu apartamento? Perguntou após desligar, a determinação substituindo o medo em sua voz. Ricardo sorriu, genuinamente aliviado. Avenida Higienópolis, número 1520. Durante o trajeto até o edifício luxuoso, Ricardo explicou mais detalhes do seu plano. Queria proporcionar uma surpresa de Natal para Beatriz, presentes escolhidos pela própria mãe, uma ceia improvisada e a garantia de que Helena estaria em casa bem antes da meia-noite. O que a Beatriz gosta além da boneca falante? Perguntou ele enquanto o táxi entrava no bairro nobre. Helena sorriu pela primeira vez desde que iniciaram a conversa. Ela ama livros de histórias, principalmente os que têm princesas. Também gosta de brincar de médica. Ela diz que quer cuidar de pessoas quando crescer. Uma médica em formação, observou Ricardo com um sorriso. Impressionante. Chegaram ao edifício e o porteiro cumprimentou Ricardo respeitosamente. Helena aguardou no táxi, ainda processando a reviravolta que sua noite havia tomado. 15 minutos. Depois Ricardo retornou vestindo roupas mais casuais. Jeans escuro e um suéter cinza carregando diversas sacolas. Shopping agora? Perguntou Helena, ligando novamente o motor. Exatamente, para o Iguatemi. Ainda temos tempo antes de fechar. No caminho, Ricardo explicou como sua própria infância havia moldado suas atitudes. Filho de mãe solo, crescera vendo-a sacrificar tudo para sustentá-lo. Quando finalmente conseguiu sucesso nos negócios, ela já não estava mais presente para compartilhar sua conquista. Nunca consegui retribuir tudo o que ela fez por mim,
confessou ele, olhando para o céu noturno pela janela do táxi. Talvez por isso me sinta compelido a ajudar quando vejo situações como a sua. Helena escutava atentamente, começando a entender as motivações do estranho que havia entrado em seu táxi. O homem não parecia querer nada em troca. Sua satisfação viria simplesmente de proporcionar à outra mãe solo o que sua própria mãe nunca pôde ter. Chegaram ao shopping pouco depois das 9 da noite. O local estava prestes a fechar, com poucos clientes apressados fazendo suas últimas compras. Vamos, chamou Ricardo, surpreendendo Helena. Você precisa escolher os presentes. Afinal, ninguém conhece os gostos da sua filha melhor que você. Hesitante, Helena trancou o táxi e o seguiu para dentro do shopping. Uma parte dela ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo. Parecia um daqueles filmes natalinos de TV onde milagres acontecem para pessoas em necessidade. A loja de brinquedos fica no segundo piso, informou ela timidamente. Ricardo assentiu e a acompanhou até a escada rolante. Enquanto subiam, ele notou a expressão ainda preocupada de Helena. Está tudo bem? Perguntou gentilmente. É só que... Helena hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Isso parece irreal. Encontros assim não acontecem na vida real. Tenho medo de estar sonhando e acordar novamente na realidade difícil de sempre. Ricardo sorriu com compreensão. Às vezes o destino nos surpreende quando menos esperamos. Acredite, estou fazendo isso tanto por mim quanto por você. A loja de brinquedos ainda estava aberta, iluminada com luzes coloridas e decorações natalinas. Helena imediatamente avistou a boneca que Beatriz tanto queria, exibida na vitrine frontal. Seu preço, como ela bem sabia, era proibitivo para seu orçamento. É aquela? Perguntou Ricardo, notando o olhar dela. Helena assentiu, ainda constrangida com a situação. Perfeito, respondeu ele entrando na loja. O que mais ela gostaria? Nos 20 minutos seguintes, Ricardo insistiu para que Helena escolhesse não apenas a boneca, mas também livros, ilustrados, um kit médico de brinquedo e até mesmo um pequeno vestido de princesa que arrancou um sorriso emocionado da mãe. Ela vai parecer uma verdadeira princesa com isso, comentou Helena, segurando o delicado vestido rosa com detalhes dourados. Quando passaram pela livraria, Ricardo fez uma pergunta inesperada. E você? Que livro gostaria para si mesma? Helena ficou sem palavras por um momento. Eu? Não, não precisa. Insisto, interrompeu ele suavemente. Natal é para todos, não apenas para as crianças. Após um momento de hesitação, Helena caminhou até a seção de clássicos e pegou uma edição de Orgulho e Preconceito. Comecei a ler na faculdade antes de... Ela fez um gesto vago com as mãos. Antes de a vida acontecer. Nunca terminei. Capítulo 3. Um Natal improvisado. Ao saírem do shopping, carregados de sacolas coloridas, o relógio marcava quase 10 da noite. O céu paulistano exibia poucas estrelas, ofuscadas pelas luzes da metrópole, mas o ar tinha aquele clima especial de véspera de Natal, uma mistura de expectativa e nostalgia que pairava sobre a cidade. Agora para sua casa? Perguntou Ricardo, enquanto ajudava a colocar as sacolas no porta-malas do táxi. Helena hesitou brevemente antes de fornecer o endereço. Vila Mariana, Rua das Acácias, 237, apartamento 14. Era estranho levar um desconhecido, por mais bem-intencionado que parecesse, ao seu pequeno refúgio. Mas já haviam chegado longe demais para voltar atrás. Durante o trajeto, Helena enviou uma mensagem para Dona Zélia, confirmando que estava a caminho e usando a palavra código combinada. A resposta veio rápida. Beatriz acabou de adormecer no sofá esperando você. Estamos bem. Cuidado. Sua filha está acordada? Perguntou Ricardo, notando a expressão suavizada de Helena ao ler a mensagem. Adormeceu no sofá esperando por mim, respondeu ela, um misto de culpa e ternura em sua voz. Ela sempre tenta esperar, mesmo quando digo que vou chegar tarde. Ricardo sorriu com compreensão. Crianças têm essa capacidade incrível de esperança, não é?
Acreditam no impossível com uma convicção que nós, adultos, perdemos ao longo do caminho. O táxi deixou as avenidas principais e entrou nas ruas residenciais da Vila Mariana. O bairro, embora não fosse de luxo, tinha um ar acolhedor com suas árvores antigas e prédios baixos. Finalmente, pararam em frente a um pequeno edifício de 4 andares, sem elevador ou porteiro. "É aqui", anunciou Helena estacionando. "Não é muito, mas é um lar", completou Ricardo com gentileza. "E isso vale mais que qualquer endereço elegante." Descarregaram cuidadosamente as sacolas, tentando não fazer barulho com os pacotes que continham os presentes. Helena liderou o caminho pelos 4 lances de escada, tentando controlar a respiração ofegante e o nervosismo crescente. Ao chegar à porta do apartamento 14, fez uma pausa. "Acho que deveria entrar primeiro e conversar com Dona Zélia", sugeriu, buscando as chaves na bolsa, para explicar a situação. Ricardo assentiu, mantendo distância respeitosa. "Ficarei aqui até você chamar." Helena entrou no pequeno apartamento, encontrando a vizinha idosa cochilando numa poltrona desgastada e Beatriz dormindo no sofá, abraçada, a um urso de pelúcia já bastante usado. O cenário familiar, iluminado apenas pelo piscar das luzes de um pequeno pinheiro artificial no canto da sala, provocou uma onda de emoção que ela mal conseguiu conter. Dona Zélia acordou com o barulho da porta. "Helena, já voltou?" perguntou, ajustando os óculos de armação grossa. "Aconteceu alguma coisa?" Em sussurros, Helena explicou a situação inusitada, mostrando as mensagens no celular e o site da empresa de Ricardo. A senhora, inicialmente cética, acabou aceitando a explicação depois de ver a sinceridade nos olhos da vizinha. "Esses milagres de Natal, quem diria?" murmurou, raidosa, juntando suas coisas. "Mas fique de olho, menina, nem tudo que reluz é ouro. Sei me cuidar, Dona Zélia. Obrigada por ficar com a Bia." Após a saída da vizinha, Helena chamou Ricardo, que aguardava pacientemente no corredor. Ele entrou silenciosamente, carregando as sacolas com presentes e outros itens que havia trazido de seu apartamento. O contraste era evidente. O homem acostumado a ambientes luxuosos agora estava num apartamento de 2 quartos, com móveis simples e espaço limitado. Mas não havia julgamento em seus olhos. Apenas uma curiosidade gentil enquanto observava as fotografias na parede, os livros, infantis empilhados na estante e os desenhos coloridos fixados na geladeira. "Sua filha tem talento", comentou em voz baixa, apontando para um desenho que mostrava o que parecia ser Helena e Beatriz, de mãos dadas, sob um grande sol amarelo. "Ela ama desenhar", respondeu Helena com orgulho, colocando as sacolas sobre a mesa. "Diz que vai ser médica e ilustradora nas horas vagas." Ricardo riu baixinho. "Ambição não falta. Gosto disso." Eles começaram a preparar a surpresa, movendo-se em silenciosa sincronização pela pequena sala. Ricardo retirou das sacolas luzes extras, que foram adicionadas à decoração modesta, e Helena organizou os presentes embaixo da árvore, tomando cuidado para não fazer barulho. "Devia trocar de roupa", sugeriu Ricardo, notando que Helena ainda vestia o uniforme da companhia de táxi. "Afinal, é Natal. A ocasião pede algo especial." Helena hesitou, consciente das poucas opções em seu guarda-roupa. "Não tenho muitas roupas festivas." "Sobre isso?" interrompeu Ricardo, estendendo um pacote que Helena não havia notado antes. "Espero que não se ofenda, mas pensei que talvez quisesse algo novo para a ocasião." Surpresa, Helena abriu o pacote para encontrar um vestido simples, mas elegante, em um tom de vermelho profundo. Não era ostentoso nem chamativo. Parecia ter sido escolhido especificamente para combinar com sua personalidade reservada. "Como soube o tamanho?" perguntou ela, genuinamente intrigada. Ricardo deu de ombros com um sorriso enigmático. "Anos negociando contratos me ensinaram a ser observador. E você tem exatamente a mesma estrutura que minha assistente, para quem comprei um presente de aniversário mês passado." Helena agradeceu com um aceno tímido e foi até o pequeno banheiro para trocar de roupa. Enquanto isso, Ricardo continuou a transformação da sala. De uma das sacolas,
Retirou velas aromáticas, guardanapos decorados e até mesmo uma pequena cesta com frutas frescas, queijos e outras iguarias para uma ceia improvisada. Quando Helena retornou à sala, vestindo o novo vestido que caía perfeitamente, encontrou uma cena que parecia saída de um filme natalino. A pequena mesa de jantar estava arrumada com uma elegância simples, o apartamento brilhava com as luzes extras, e uma música suave de Natal tocava no celular de Ricardo, colocado estrategicamente próximo à árvore. Isso é... Helena não conseguiu terminar, a emoção fechando sua garganta. Aceitável, completou Ricardo, parecendo momentaneamente inseguro. Perfeito, corrigiu ela, permitindo-se um sorriso genuíno. Simplesmente perfeito. Naquele momento, um pequeno movimento no sofá chamou a atenção de ambos. Beatriz se mexia, os olhinhos começando a se abrir lentamente. Helena aproximou-se da filha, sentando-se na beirada do sofá. Mamãe? Murmurou a menina sonolenta, esfregando os olhos. Você voltou cedo? Sim, meu amor, respondeu Helena, afagando os cabelos escuros da filha. Tenho uma surpresa para você. Beatriz sentou-se subitamente mais desperta, e foi então que notou as mudanças na sala. As luzes extras, a mesa arrumada, os presentes sob a árvore. Seus olhos se arregalaram em espanto infantil, brilhando com a magia que só as crianças conseguem enxergar no Natal. O Papai Noel já passou? Perguntou ela boquiaberta. Helena sorriu, trocando um olhar cúmplice com Ricardo, que observava a cena mantendo uma distância respeitosa. Não exatamente, mas um amigo especial dele veio nos visitar. Foi então que Beatriz notou Ricardo. Ao invés de demonstrar timidez, como seria esperado de uma criança diante de um estranho, ela o encarou com aquela curiosidade destemida tão característica da infância. Você é amigo do Papai Noel? Perguntou diretamente, com a cabeça ligeiramente inclinada. Ricardo, surpreendido pela pergunta franca, agachou-se para ficar na altura dos olhos da menina. Digamos que sou um dos ajudantes dele, respondeu com seriedade, como se compartilhasse um grande segredo. O Papai Noel tem muitos ajudantes, hein, sabia? Pessoas comuns como eu e sua mãe que ajudam a espalhar a magia do Natal. Beatriz considerou a informação com a solene concentração que só as crianças conseguem dedicar a assuntos tão importantes. Faz sentido, declarou finalmente para alívio dos adultos. Ele não conseguiria fazer tudo sozinho, né? São muitas casas. Exatamente, confirmou Ricardo, claramente encantado com a lógica infantil. E hoje, sua mãe e eu estamos ajudando o Papai Noel a trazer um pouco de magia para esta casa. Beatriz sorriu, revelando o espaço do dente de leite que havia caído recentemente. Então, com a impulsividade característica de sua idade, pulou do sofá e correu para a árvore de Natal, ajoelhando-se diante dos presentes embrulhados. Posso abrir agora? Perguntou, olhando para a mãe com olhos suplicantes. Helena consultou o relógio. Faltavam 15 minutos para a meia-noite. Que tal esperarmos só mais um pouquinho? Quando o relógio marcar meia-noite, será oficialmente Natal, sugeriu ela, sentando-se ao lado da filha. Ricardo completou a cena, sentando-se na poltrona próxima à árvore. Enquanto isso, poderíamos comer algo. Trouxe algumas coisas especiais para a nossa ceia. A menina assentiu, embora seus olhos continuassem fixos nos presentes coloridos. Helena percebeu, com uma pontada de emoção, que aquela era a primeira vez em anos que não se sentia completamente sobrecarregada na véspera de Natal. Havia uma estranha paz naquele momento, como se o universo tivesse conspirado para dar-lhe algumas horas de normalidade e alegria. Capítulo 4. Revelações à meia-noite. Quando o relógio finalmente marcou meia-noite, os três brindaram com suco de uva em taças de vidro que Ricardo havia trazido. Beatriz, incapaz de conter a excitação por mais um segundo, correu para a árvore assim que o último sino dos 12 badaladas ecoou pelo pequeno apartamento. Feliz Natal! Exclamou ela, já, ajoelhada diante dos presentes. Helena e Ricardo trocaram sorrisos discretos, observando a alegria genuína da criança. Por um breve momento,
Pareciam velhos amigos compartilhando uma tradição familiar, não dois estranhos que o destino havia reunido apenas algumas horas antes. "Pode abrir, filha", autorizou Helena, sentando-se no chão ao lado da menina. Com a impulsividade típica das crianças, Beatriz atacou primeiro o maior pacote, rasgando o papel colorido com entusiasmo. Seus olhos se arregalaram ao revelar a boneca falante que tanto desejava. "A Lili Conversinha", gritou abraçando a caixa. "Mamãe, é ela mesmo, como o Papai Noel sabia?" Helena engoliu em seco, emocionada. "O Papai Noel sempre sabe, meu amor." Ricardo observava a cena com uma expressão suave, quase nostálgica. Havia algo em seus olhos, uma mistura de satisfação e uma tristeza distante que Helena não conseguia decifrar completamente. Beatriz continuou abrindo os presentes, cada descoberta provocando novas exclamações de alegria. Os livros de histórias, o kit de médica, o vestido de princesa. Quando todos os embrulhos grandes foram abertos, Helena apontou para um pequeno envelope escondido entre os galhos da árvore. "Tem mais um ali, olha." A menina pegou o envelope com curiosidade. Dentro havia um bilhete escrito com caligrafia elegante e uma pequena correntinha dourada com um pingente em forma de estrela. "Lê para mim, mamãe", pediu Beatriz, estendendo o bilhete. Helena pigarreou antes de ler em voz alta. "Para Beatriz, que tem o brilho de uma estrela, que seus sonhos de ser médica se realizem um dia. Com carinho, um amigo do Papai Noel." A pequena olhou para o colar e depois para Ricardo, fazendo imediatamente a conexão que só a intuição infantil conseguiria. "Foi você que escreveu, não foi?" perguntou diretamente. Ricardo sorriu, pego de surpresa pela perspicácia da criança. "Culpado", admitiu, levantando as mãos em rendição teatral. "Obrigada", disse Beatriz com uma seriedade encantadora. Então, surpreendendo tanto a mãe quanto o visitante, aproximou-se e abraçou Ricardo espontaneamente. "É o melhor Natal de todos." Helena observou, com o coração apertado, como Ricardo hesitou por um instante antes de retribuir o abraço, uma emoção incontida cruzando seu rosto. Por um breve momento, ela vislumbrou algo além do empresário bem-sucedido. Talvez o menino solitário que esperara pela mãe naquela noite de Natal distante. Após a empolgação inicial dos presentes, sentaram-se à mesa para a pequena ceia improvisada. Ricardo havia trazido panetone, frutas cristalizadas, nozes e outras iguarias, festivas que Helena jamais teria condições de oferecer. Beatriz, ainda vestindo a coroa de princesa sobre o pijama, insistiu para que Ricardo sentasse ao seu lado. "Na escola, a professora ensinou que no Natal fazemos um brinde", anunciou Beatriz com a autoridade de seus 4 anos. "Temos que agradecer por uma coisa boa." Helena sorriu. "E a que você quer agradecer, filha?" A menina pensou por um momento, a testa franzida em concentração adorável. "Agradeço pelos presentes e por você ter voltado cedo hoje", declarou finalmente, levantando seu copo de suco. "Sua vez, mamãe." Helena respirou fundo, sentindo um nó na garganta. "Agradeço por ter você na minha vida, Bia. E por..." Ela olhou brevemente para Ricardo. "Por encontros inesperados." Todos os olhares se voltaram para Ricardo, que parecia momentaneamente sem palavras. Ele ergueu seu copo, a luz das velas refletindo no cristal. "Agradeço pela oportunidade de estar aqui", disse simplesmente, mas havia uma profundidade em sua voz que dizia muito mais do que as palavras. Após o brinde, a conversa fluiu naturalmente, enquanto saboreavam a comida. Beatriz dominou grande parte do diálogo, alternando entre histórias da escola, explicações detalhadas sobre seus desenhos e planos elaborados para sua futura carreira, médica. Helena e Ricardo trocavam olhares divertidos diante da lógica peculiar e do entusiasmo inesgotável da criança. Eventualmente, os olhos de Beatriz começaram a ficar pesados, a excitação cedendo lugar ao cansaço. "Acho que está na hora de uma princesa médica ir para a cama", sugeriu Helena, notando os bocejos mal disfarçados da filha. "Mas não estou com sono", protestou Beatriz, mesmo enquanto esfregava os olhos. Ricardo sorriu. "Sabe,
Os médicos recomendam descanso adequado para crescer forte e saudável. Como você vai cuidar dos outros, se não cuidar de si mesma primeiro? A lógica pareceu convencer a pequena teimosa. Você pode ler uma história para mim? Pediu ela, surpreendendo os adultos novamente com seu à vontade com o estranho. Helena interveio, sentindo que talvez estivesse abusando da boa vontade do visitante. Bia, o Ricardo já fez muito por nós hoje. Não devemos... Seria uma honra, interrompeu ele suavemente. Se você permitir, claro, acrescentou olhando para Helena. Após um momento de hesitação, ela assentiu. Beatriz escolheu um dos novos livros, pegou a boneca falante e os três foram para o pequeno quarto que ela compartilhava com a mãe. A cena que se seguiu teria parecido absolutamente surreal para Helena se alguém a tivesse descrito horas antes. O poderoso empresário sentado na beirada da cama de sua filha, lendo uma história sobre uma princesa que salvava um reino usando conhecimentos de medicina. A voz grave de Ricardo assumiu diferentes entonações para cada personagem, mantendo Beatriz em um estado de encantamento sonolento, até que finalmente ela adormeceu, ainda segurando a nova boneca. Os adultos saíram silenciosamente do quarto, deixando a porta entreaberta. De volta à sala, um silêncio confortável se estabeleceu enquanto Helena começava a limpar a mesa. Deixe isso para amanhã, sugeriu Ricardo, tocando levemente seu braço. Sente-se um pouco. Ela obedeceu, subitamente, consciente do cansaço que sentia. Sentaram-se no pequeno sofá, observando as luzes coloridas da árvore de Natal. Sua filha é extraordinária, comentou Ricardo após alguns momentos. Inteligente, confiante, carinhosa. Você deve estar muito orgulhosa. Helena sorriu, o amor maternal evidente em seu olhar. Ela é minha força. Nos dias mais difíceis, basta um sorriso dela para me fazer continuar. Você é uma mãe incrível, respondeu ele com sinceridade. Trabalhando duro, sacrificando-se. Acredite, sei o valor disso. Algo na voz dele, uma vulnerabilidade rara em alguém tão evidentemente poderoso, fez Helena perguntar. Como foi sua infância? Você mencionou sua mãe, mas nunca falou sobre seu pai. Ricardo ficou em silêncio por um momento, o olhar perdido nas luzes piscantes. Nunca o conheci, respondeu finalmente. Ele abandonou minha mãe quando soube da gravidez. Um empresário casado que não queria complicações. Helena sentiu um aperto no peito. A história era dolorosamente familiar. Cresci vendo minha mãe trabalhar em 2, às vezes 3 empregos, continuou ele. Faxineira durante o dia, garçonete à noite. Ela sonhava em me dar educação, dizia que eu seria alguém importante um dia. E ela estava certa, observou Helena. Um sorriso triste cruzou o rosto de Ricardo. Sim, mas ela não viveu para ver. Um acidente, quando eu estava na faculdade. Helena instintivamente tocou a mão dele, um gesto de conforto diante da perda compartilhada. Sinto muito. Depois disso, mergulhei nos estudos e no trabalho. Formei-me, abri minha primeira empresa, fiz investimentos certeiros. O resto, como dizem, é história. E nunca... Helena hesitou, insegura se deveria fazer a pergunta pessoal. Nunca pensou em construir sua própria família? Ricardo olhou para suas mãos por um longo momento. Houve alguém há alguns anos, Cláudia. Estávamos noivos, planejando o casamento, até que ela descobriu que não poderia ter filhos. E isso foi um problema para você? Perguntou Helena, surpresa. Para mim? Não. Para ela, sim, explicou ele com uma expressão de antiga dor. Ela decidiu que eu merecia uma esposa que pudesse dar-me filhos. Terminou tudo. Mudou-se para o exterior. Nunca mais a vi. Helena balançou a cabeça, comovida pela história. Isso é... Eu sinto muito. A vida segue caminhos estranhos, filosofou Ricardo. E você? Se não for muito pessoal, o pai de Beatriz? Helena respirou fundo. Era justo compartilhar sua história também, após tudo o que Ricardo havia revelado. Éramos colegas na faculdade. Eu estudava logística, ele administração.
Quando engravidei, no 3º ano ele simplesmente desapareceu. Trocou de número, bloqueou minhas redes sociais. Descobri depois que se transferiu para outro campus. Ricardo franziu o senho, visivelmente indignado. Ele nunca procurou conhecer a filha? Nunca. Tentei encontrá-lo quando Beatriz nasceu, mas eventualmente percebi que ela não precisava de alguém que não a queria em sua vida. Você teve coragem, observou Ricardo. Muitas teriam desistido, abandonado os estudos. Helena deu de ombros. Eu tentei continuar, mas no último semestre as despesas eram demais. Tive que escolher entre concluir a faculdade ou colocar comida na mesa. Ela fez um gesto abrangendo o apartamento. Como pode ver, escolhi a segunda opção. Logística, você disse? Perguntou Ricardo com um interesse súbito. Faltava apenas um semestre? Sim, confirmou Helena, intrigada pela mudança no tom da conversa. Por quê? Ricardo recostou-se no sofá, pensativo. Sabe, minha empresa está expandindo o departamento de logística. Especificamente, precisamos de pessoas que conheçam São Paulo como a palma da mão. Helena endireitou-se, o coração acelerando. O que está sugerindo? Um estágio para começar, remunerado, é claro, com flexibilidade de horário para que possa terminar a faculdade e cuidar de Beatriz. Isso é... Helena balbuciou, mal conseguindo processar a proposta. Por quê? Por que faria isso por mim? Ricardo a encarou com seriedade. Não é caridade, se é o que está pensando. É uma proposta de negócios. Você tem experiência real como taxista, conhece a cidade, entende logística na prática. Isso tem valor. Helena sentiu lágrimas ameaçando cair. Não sei o que dizer. Diga sim, respondeu ele simplesmente. E saiba que a empresa tem uma creche no local para os filhos dos funcionários. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto dela. Não eram apenas lágrimas de gratidão, mas de alívio. O alívio de quem vê pela primeira vez em muito tempo uma luz no fim do túnel. Capítulo 5. Os primeiros passos. O amanhecer de Natal trouxe uma luz suave que filtrava pelas cortinas simples do apartamento. Helena acordou desorientada, precisando de alguns segundos para processar os eventos da noite anterior. Ao seu lado, Beatriz dormia profundamente, abraçada à nova boneca falante. Os vestígios da celebração improvisada, as luzes, os embrulhos rasgados, a mesa ainda parcialmente arrumada, confirmavam que não havia sido apenas um sonho. Ricardo partira pouco depois da meia-noite, após deixar seu cartão pessoal com um número de celular anotado à mão. Ligue na próxima semana para conversarmos sobre o estágio, havia dito. E Feliz Natal, Helena. Agora, à luz do dia, as dúvidas começavam a surgir. Seria realmente possível que sua vida mudasse tão drasticamente por causa de um encontro fortuito? Parte dela temia que, ao ligar para o número, descobrisse que tudo não passara de uma elaborada brincadeira de mau gosto. Mamãe? A voz sonolenta de Beatriz interrompeu seus pensamentos. Não foi um sonho, foi? O amigo do Papai Noel esteve mesmo aqui? Helena sorriu, afagando os cabelos despenteados da filha. Não, meu amor. Não foi um sonho. As próximas horas foram preenchidas com a alegria simples de um Natal em família. Beatriz alternava entre brincar com a nova boneca e vestir o traje de princesa, enquanto Helena preparava um almoço especial com os ingredientes que Ricardo havia deixado. Era um luxo raro poder passar o dia inteiro com a filha, sem a preocupação de ter que sair para trabalhar. À tarde, enquanto Beatriz cochilava exausta de tanta excitação, Helena finalmente criou coragem para examinar o cartão que Ricardo havia deixado. Era elegante, com o logotipo da Mendes Incorporações em relevo dourado. Virou-o e viu o número de celular escrito com uma caligrafia firme e masculina. Abaixo havia uma nota. Obrigado por me proporcionar o melhor Natal em anos. R. Aquelas poucas palavras dissiparam parte de sua insegurança. Não havia sido apenas ela e Beatriz que receberam um presente naquela noite. De alguma forma, ela também havia dado algo valioso a Ricardo. Os dias seguintes passaram em uma rotina familiar. Helena continuou trabalhando como taxista, mas agora havia uma nova esperança iluminando seus dias. Beatriz falava constantemente sobre o amigo do Papai Noel.
perguntando quando ele voltaria para visitar. Helena respondia vagamente, temendo criar expectativas que poderiam não se concretizar. Finalmente, na primeira segunda-feira após o Ano Novo, Helena reuniu coragem e ligou para o número anotado no cartão. Sua mão tremia ligeiramente enquanto digitava os dígitos. 3 toques, e então a voz grave e familiar. Ricardo Mendes. Oi, é a Helena, disse ela, sentindo-se subitamente tímida. A taxista do Natal. Helena! A alegria genuína na voz dele a surpreendeu. Estava esperando sua ligação. Como está, Beatriz? E você? A naturalidade da conversa dissipou rapidamente seu nervosismo. Ricardo falava como um velho amigo, não como um poderoso empresário. Conversaram por alguns minutos sobre o restante das festas, até que ele chegou ao assunto principal. Sobre o estágio que mencionei, ainda está interessada? Sim, respondeu Helena, tentando conter a ansiedade na voz. Mas preciso entender melhor como funcionaria. Minha situação com Beatriz é complicada e... Entendo perfeitamente, interrompeu ele gentilmente. Por que não vem ao escritório amanhã? Podemos discutir todos os detalhes pessoalmente. E traga Beatriz, se quiser. Adoraria mostrar a ela a nossa creche. A proposta era tão direta e prática que Helena não encontrou razões para recusar. Combinaram um horário no meio da tarde, quando o movimento de táxis era menor, e ela desligou com uma mistura de excitação e apreensão. No dia seguinte, vestiu sua melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca simples que guardava para ocasiões especiais. Beatriz estava radiante em um vestidinho azul, carregando orgulhosamente sua mochila de médica recém-adquirida. Vamos ver o amigo do Papai Noel no trabalho dele? Perguntou a menina pela terceira vez enquanto subiam no ônibus. Sim, querida, mas lembre-se do que conversamos. O nome dele é Ricardo e ele trabalha em um escritório muito importante. O edifício da Mendes Incorporações ocupava um quarteirão inteiro na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. A fachada de vidro espelhado refletia o céu imponente e intimidadora. Helena sentiu-se pequena ao atravessar as portas giratórias, segurando firmemente a mão de Beatriz. Na recepção luxuosa, uma jovem de terno impecável as recebeu com um sorriso educado. Bom dia, em que posso ajudá-la? Tenho uma reunião com o Sr. Ricardo Mendes, explicou Helena, sentindo-se deslocada em meio ao mármore e cristal. Meu nome é Helena Santos. A expressão da recepcionista mudou sutilmente ao ouvir o nome. Ah, sim. O Sr. Mendes deixou instruções específicas sobre sua visita. Por favor, acompanhem-me. Em vez de direcioná-las para alguma sala de espera, a recepcionista as conduziu diretamente a um elevador privativo que subia até a cobertura. Beatriz, encantada com os botões iluminados, pediu permissão para apertá-los. O escritório de Ricardo ocupava todo o andar superior. Quando as portas do elevador se abriram, Helena foi recebida por um amplo espaço decorado com elegância discreta. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo e obras de arte contemporânea adornavam as paredes. Ricardo veio pessoalmente recebê-las, vestido em um terno azul marinho, que contrastava com sua camisa branca sem gravata, formal, mas acessível. Seu sorriso era genuíno quando se aproximou. Helena, que bom vê-la, cumprimentou, estendendo a mão. Então, agachou-se, para ficar na altura de Beatriz. E você deve ser a famosa doutora Beatriz. Ouvi dizer que é a médica mais talentosa de São Paulo. A menina sorriu, encantada com o reconhecimento. Trouxe meu estetoscópio, anunciou, abrindo a mochilinha para mostrar o brinquedo médico. Impressionante, respondeu Ricardo com seriedade. Talvez possa examinar meu coração mais tarde, para ver se está tudo bem. Beatriz assentiu com toda a solenidade de seus 4 anos. Helena observava a interação com uma mistura de surpresa e gratidão. Não era todo dia que um CEO tratava uma criança com tanto respeito genuíno. Ricardo as conduziu por um corredor até uma sala de reuniões privativa, onde uma mulher de meia-idade os aguardava. Esta é Márcia Oliveira, nossa diretora de recursos humanos, apresentou ele. Márcia
Esta é Helena Santos e sua filha Beatriz. A mulher as cumprimentou cordialmente. Prazer em conhecê-las. Ricardo falou muito bem de você, Helena. Antes que a reunião formal começasse, uma jovem assistente apareceu na porta. Se não se importar, disse Ricardo dirigindo-se a Helena. Ana poderia levar Beatriz para conhecer nossa creche enquanto conversamos. Fica neste mesmo andar. Helena hesitou brevemente, seu instinto protetor ativado. Entendo sua preocupação, acrescentou Márcia gentilmente. A creche tem paredes de vidro, vocês poderão vê-la daqui. E Ana é nossa coordenadora pedagógica, formada em educação infantil. Após receber a aprovação da mãe, Beatriz seguiu animadamente a assistente, ansiosa para conhecer outras crianças. A reunião que se seguiu foi surpreendentemente detalhada e profissional. Não havia favoritismo ou tratamento especial. Ricardo apresentou uma proposta de estágio genuinamente estruturada. Helena seria incorporada ao departamento de logística como estagiária, com salário compatível com o mercado, mas com um diferencial: horário flexível que permitiria a ela retomar os estudos. Fizemos contato com a universidade onde você estudava, explicou Márcia, consultando uma pasta. Faltam exatamente 6 disciplinas para você completar o curso. A empresa pode auxiliar com uma bolsa parcial, como fazemos com outros funcionários. E quanto a Beatriz? Perguntou Helena, ainda receosa. Nossa creche corporativa atende filhos de funcionários das 7 horas às 19 horas, respondeu Márcia. É certificada pelo MEC e tem professores qualificados. Beatriz estaria aqui no mesmo prédio que você. A proposta era quase perfeita demais para ser verdade. Helena olhou para Ricardo, buscando entender suas verdadeiras motivações. Como se lesse seus pensamentos, ele esclareceu. Não estou fazendo caridade, Helena. Estamos investindo em você como profissional. Sua experiência nas ruas de São Paulo é exatamente o que precisamos para otimizar nossas rotas de entrega e logística urbana. Acreditamos em dar oportunidades, complementou Márcia. Ricardo mesmo veio de origens humildes e valoriza pessoas que demonstram determinação e ética de trabalho. Helena olhou através da divisória de vidro, onde podia ver Beatriz brincando animadamente com outras crianças na creche colorida e bem equipada. Sua filha já havia feito amizade com uma menina de aproximadamente a mesma idade, e ambas estavam absortas montando um quebra-cabeça. Quando eu começaria? Perguntou finalmente, a voz ligeiramente embargada. Na próxima segunda, se for conveniente, respondeu. Ricardo, isso dará tempo para você organizar sua saída da companhia de táxi e resolver qualquer pendência. E minha matrícula na faculdade? Já verificamos o calendário, informou Márcia. O próximo semestre começa em 3 semanas, tempo suficiente para organizarmos tudo. Helena sentiu uma emoção incontrolável crescendo em seu peito, uma mistura de gratidão, alívio e esperança que há muito não experimentava. Respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu aceito, disse simplesmente, e agradeço a oportunidade. Ricardo sorriu, um sorriso diferente do empresário confiante. Era o sorriso do menino que, como ele mesmo contara, havia esperado sozinho na noite de Natal. Seja bem-vinda a Mendes Incorporações, Helena. Ao final da reunião, assinaram os documentos preliminares. Helena sentia-se levemente tonta, como se tudo estivesse acontecendo em um ritmo acelerado demais para processar. Quando Beatriz retornou da creche, falando entusiasticamente sobre os novos amigos e brinquedos, a realidade começou a se estabelecer. Isto estava realmente acontecendo. Antes de partirem, Ricardo as acompanhou até o elevador. Sei que tudo parece muito repentino, disse ele em um tom mais pessoal, enquanto Beatriz estava distraída apertando o botão do elevador. Mas quero que saiba que não estou fazendo isso por impulso ou piedade. Vejo potencial em você, Helena, o mesmo potencial que minha mãe viu em mim. Helena o encarou emocionada demais para responder adequadamente. Não sei como agradecer. Foi tudo o que conseguiu dizer. Não precisa, respondeu ele simplesmente. Apenas aproveite a oportunidade. O resto virá naturalmente. Quando as portas do elevador se fecharam,
Helena olhou para Beatriz, que segurava orgulhosamente um desenho que fizera na creche. Era um retrato simples de 3 pessoas de mãos dadas sob um grande sol amarelo. Uma mulher, uma menina e um homem. "Quem são essas pessoas no seu desenho, filha?" perguntou Helena, já suspeitando da resposta. Beatriz sorriu, revelando o espaço do dente que havia caído. "Somos nós, mamãe, eu, você e o Ricardo. Somos amigos agora, não é?" Helena assentiu, incapaz de conter a emoção. "Sim, querida, acho que somos." Ao saírem do imponente edifício, Helena olhou para trás uma última vez, observando sua silhueta refletida no vidro espelhado. Ali estava ela, uma mulher que apenas 2 semanas atrás lutava para sobreviver, agora caminhando com passos mais leves em direção a um futuro que subitamente parecia cheio de possibilidades. Capítulo 6. Transformações. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de mudanças para Helena e Beatriz. O estágio na Mendes Incorporações começou conforme planejado, e Helena rapidamente se viu imersa em um mundo completamente diferente do que estava acostumada. O departamento de logística ocupava o 10º andar do edifício corporativo. No primeiro dia, Helena foi apresentada a uma equipe jovem e dinâmica liderada por Cláudia Vasconcelos, uma gerente de operações com vasta experiência no setor. "Ricardo falou muito bem de você", comentou Cláudia durante a apresentação inicial. "Disse que seu conhecimento prático das ruas de São Paulo é inestimável para o projeto de otimização que estamos desenvolvendo." Helena corou levemente. "Espero corresponder às expectativas." "Tenho certeza." "Que vai?" respondeu a gerente com um sorriso confiante. "E não se preocupe com a parte técnica. Sabemos que você ainda precisa concluir a graduação. Estamos aqui para aprender juntos." A adaptação não foi fácil. Depois de anos dirigindo pelas ruas da cidade, Helena precisou reaprender a rotina de um escritório corporativo. Os softwares de logística, as reuniões de equipe, o vocabulário empresarial, tudo parecia um pouco intimidador no início, mas sua determinação era maior que o medo. Enquanto isso, Beatriz florescia na creche corporativa. A menina, sempre sociável, rapidamente fez amizades com os outros filhos de funcionários e adorava as atividades estruturadas oferecidas pelos educadores. Para Helena, poder almoçar com a filha todos os dias e não precisar deixá-la com vizinhas ou em creches distantes era um alívio indescritível. As aulas na faculdade recomeçaram conforme previsto. 3 noites por semana, após deixar Beatriz com Dona Zélia, Helena dirigia-se à universidade para completar as disciplinas que faltavam para sua formação. Nas primeiras semanas, sentiu-se deslocada. Era mais velha que a maioria dos colegas e havia ficado afastada do ambiente acadêmico por anos. Mas seu conhecimento prático frequentemente impressionava os professores e, aos poucos, reconquistou a confiança em sua capacidade intelectual. Ricardo mantinha uma distância profissional apropriada durante o expediente. Nos corredores da empresa, cumprimentava-a com a mesma cordialidade que demonstrava aos demais funcionários. Não havia favorecimento óbvio ou tratamento especial. Mesmo assim, ocasionalmente, Helena o flagrava observando-a de longe durante reuniões departamentais, com uma expressão que misturava curiosidade e algo que ela não conseguia decifrar completamente. Foi durante o 2º mês de estágio que Helena teve sua primeira oportunidade de provar seu valor. A equipe enfrentava dificuldades com um projeto de rotas para entregas na região central. Os algoritmos desenvolvidos pelos engenheiros de software não estavam produzindo resultados eficientes. "O problema é que esses modelos não consideram a realidade das ruas", explicou Helena durante uma reunião de crise. "No papel, essa rota parece mais curta, mas qualquer taxista sabe que fica congestionada entre 10 horas e 14 horas por causa do comércio local." Cláudia a incentivou a continuar. Helena, inicialmente tímida, ganhou confiança ao perceber que tinha a atenção de toda a equipe. Usando um mapa digital da cidade, começou a traçar rotas alternativas, explicando as nuances de cada bairro. Os horários problemáticos, até mesmo as características culturais que afetavam o trânsito em diferentes regiões.
Na prática, essa rota é melhor às segundas e terças, mas nas quintas precisamos considerar a feira livre, que bloqueia 2 ruas principais. Aos sábados, o fluxo muda completamente por causa do comércio popular. A apresentação improvisada durou quase 1 hora. Quando terminou, percebeu que Ricardo havia entrado silenciosamente na sala e assistia do fundo com uma expressão de evidente satisfação. Isso é exatamente o que precisávamos, declarou Cláudia entusiasmada. Helena, gostaria que você liderasse um projeto piloto integrando esse conhecimento prático ao nosso sistema. Foi o primeiro de muitos momentos de reconhecimento profissional. O que começou como um estágio rapidamente se transformou em uma posição vital no departamento. O projeto piloto foi um sucesso, reduzindo em 23% o tempo médio de entrega e economizando combustível e recursos humanos. 3 meses depois do início do estágio, Helena foi formalmente contratada como analista de logística júnior, mesmo ainda não tendo concluído a faculdade. A mudança financeira permitiu que ela e Beatriz deixassem o pequeno apartamento da Vila Mariana e se mudassem para um condomínio mais espaçoso e próximo ao trabalho. Não era luxuoso, mas oferecia segurança, uma pequena área de lazer e, o mais importante, um quarto só para Beatriz, que agora podia decorar seu próprio espaço, com os desenhos coloridos e os livros que tanto amava. Em uma tarde de sexta-feira, cerca de 6 meses após o início de sua nova vida, Helena foi surpreendida por um convite inesperado. Ricardo a chamou em seu escritório, algo que raramente acontecia desde que ela havia sido formalmente incorporada à equipe. "Como está se adaptando?" perguntou ele, após convidá-la a sentar. "Muito bem", respondeu Helena honestamente. "A equipe é incrível, o trabalho é desafiador no melhor sentido possível. E Beatriz está mais feliz do que nunca." Ricardo sorriu genuinamente satisfeito. Seus resultados têm sido excepcionais. Cláudia não para de elogiar sua contribuição para o departamento. Helena corou ligeiramente. Mesmo após meses de feedbacks positivos, ainda não estava acostumada a receber elogios profissionais. "Tenho uma proposta", continuou Ricardo, inclinando-se ligeiramente. "Estamos desenvolvendo um novo sistema de logística urbana, que será apresentado em um congresso internacional em Lisboa, no próximo mês. Gostaria que você integrasse a equipe que representará a empresa." Helena arregalou os olhos, surpresa. "Eu? Mas há pessoas muito mais experientes no departamento?" "Sim, mas ninguém com seu conhecimento prático combinado com a visão analítica que tem demonstrado", argumentou ele. "Além disso, seria uma oportunidade de conhecer outras abordagens, fazer networking internacional, algo valioso para sua carreira." "Eu não sei o que dizer", respondeu Helena, genuinamente perplexa. "Nunca saí do Brasil, e Beatriz poderia ir junto", sugeriu Ricardo. "A empresa cobriria todas as despesas, é claro. Poderíamos estender a viagem por alguns dias após o congresso, para que vocês conhecessem a cidade. Considere como um investimento no seu desenvolvimento profissional." A proposta era tentadora demais para recusar, mesmo com todas as inseguranças que Helena ainda carregava. Após algumas considerações práticas, incluindo verificar se o passaporte de Beatriz estava em ordem e ajustar o calendário acadêmico, ela aceitou o desafio. As semanas que antecederam a viagem foram intensas. Helena trabalhou incansavelmente no projeto que seria apresentado, aperfeiçoando cada detalhe, enquanto simultaneamente preparava-se mentalmente para sua primeira viagem internacional. Beatriz, por sua vez, estava extasiada com a ideia de andar de avião e ver o Castelo das Princesas que havia visto em seus livros de histórias. Na manhã da partida, Helena sentiu uma mistura de ansiedade e excitação, enquanto aguardava no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ricardo chegou pontualmente, acompanhado de Cláudia e 2 outros membros da equipe que participariam do congresso. "Prontas para a aventura?" perguntou ele, agachando-se para ficar na altura dos olhos de Beatriz, que segurava firmemente sua mochila de viagem, decorada com estetoscópios coloridos, ainda determinada a se tornar médica. "Vamos ver o Castelo das Princesas de verdade?"
Perguntou a menina, seus olhos brilhando de expectativa. Vamos ver muitos castelos, prometeu Ricardo com um sorriso, e palácios, e praças, e o Oceano Atlântico. O voo transcorreu sem problemas, com Beatriz comportando-se surpreendentemente bem para uma criança de sua idade. Helena observava com ternura como a filha segurava firmemente a mão de Ricardo, enquanto ele pacientemente explicava como as nuvens se formavam e por que os ouvidos ficavam engraçados durante a decolagem e pouso. Lisboa os recebeu com um céu azul cristalino e uma brisa suave vinda do Tejo. O hotel escolhido pela empresa ficava no coração histórico da cidade, com vista para os telhados alaranjados e as ruelas estreitas típicas da capital portuguesa. Nos primeiros dias, o cronograma foi dominado pelas atividades do Congresso, apresentações, workshops, reuniões com potenciais parceiros internacionais. Helena surpreendeu-se com sua própria desenvoltura ao apresentar o projeto de otimização logística que havia ajudado a desenvolver. Seu português brasileiro, mesclado com algumas expressões técnicas em inglês que havia praticado intensamente, foi bem recebido pela audiência internacional. Ao final de sua apresentação, diversos representantes de empresas europeias manifestaram interesse em conhecer mais detalhes sobre a metodologia aplicada. Você foi incrível, comentou Ricardo durante o coquetel que se seguiu à sessão de apresentações. Natural, confiante, precisa, como se tivesse feito isso a vida toda. Helena sorriu, ainda processando o sucesso inesperado. Tenho uma ótima equipe me apoiando, respondeu diplomaticamente. Tem talento nato, corrigiu ele, e uma capacidade de adaptar-se a novos desafios que é rara. Após o encerramento oficial do Congresso, conforme prometido, tiveram 2 dias livres para explorar a cidade. Cláudia e os outros membros da equipe retornaram ao Brasil, enquanto Ricardo permaneceu para mostrar Lisboa a Helena e Beatriz. Foi durante esses dias, longe do ambiente corporativo, que a relação entre eles assumiu contornos mais pessoais. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos, visitando o Castelo de São Jorge, saboreando pastéis de Belém em cafés à beira do rio, conversaram sobre sonhos, memórias, esperanças. Em uma tarde particularmente agradável, enquanto Beatriz brincava sob sua supervisão em um parque próximo ao Mosteiro dos Jerônimos, Ricardo finalmente verbalizou o que vinha crescendo entre eles há meses. Sabe o que mais me impressiona em você, Helena? Perguntou ele, observando o sol poente dourar as águas do Tejo. Não é apenas sua inteligência ou determinação. É como você não permite que as circunstâncias difíceis endureçam seu coração. Helena o olhou, surpresa pela profundidade da observação. Quando conheci minha mãe naquela noite de Natal, continuou Ricardo, vi em você a mesma força que admirava nela, mas também vi algo que ela havia perdido ao longo dos anos: esperança. Às vezes, a esperança é o único luxo que podemos nos permitir, respondeu Helena suavemente. Ricardo assentiu, pensativo. Quando a encontrei, estava em um momento estranho da minha vida. Sucesso profissional, reconhecimento, conforto material. Tinha tudo o que o dinheiro pode comprar, e ainda assim sentia um vazio. E agora? Perguntou Helena, sentindo o coração acelerar ligeiramente. Agora, respondeu ele, seu olhar encontrando o dela. Percebo que estava procurando algo que o dinheiro não pode comprar. Conexão, propósito, uma razão para voltar para casa além do trabalho. O momento foi interrompido por Beatriz, que correu até eles para mostrar uma flor que havia encontrado. Mas algo havia mudado. Uma porta havia se aberto. Palavras importantes haviam sido ditas. Na última noite em Lisboa, após colocar uma exausta Beatriz para dormir no quarto adjacente da suíte, Helena encontrou Ricardo na varanda, contemplando a cidade iluminada. Obrigada por tudo isso, disse ela, juntando-se a ele. Não apenas pela viagem, mas por mudar nossas vidas. Ricardo virou-se para encará-la, seu olhar intenso à luz suave da noite lisboeta. Você me agradece como se eu tivesse feito um favor, respondeu ele. Mas a verdade, Helena, é que você e Beatriz trouxeram algo de volta à minha vida que eu nem sabia que havia perdido.
Houve um momento de silêncio carregado de significado, onde palavras não ditas pairavam entre eles. Então, com a cidade antiga como testemunha, Ricardo gentilmente tomou a mão dela na sua. Não sei exatamente o que está acontecendo entre nós, admitiu ele com uma honestidade desarmante. Sei apenas que, desde aquela noite de Natal, algo mudou. E não quero voltar a ser quem eu era antes de encontrá-la. Helena sentiu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção profunda e complexa que não conseguia nomear completamente. Tenho medo, confessou, sua voz quase um sussurro. Medo de confiar, de me permitir sentir, e medo de que isso complique tudo, o trabalho, a oportunidade que me deu. Entendo seus receios, respondeu Ricardo, apertando suavemente sua mão. Não estou pedindo uma resposta agora. Apenas quero que saiba que, independentemente de qualquer coisa que aconteça entre nós, seu lugar na empresa foi conquistado por mérito próprio. Nada mudará isso. Helena assentiu, sentindo uma mistura confusa de alívio e expectativa. Quando voltarmos a São Paulo, começou, incerta de como completar o pensamento. Quando voltarmos, completou Ricardo com um sorriso suave, daremos um passo de cada vez. Sem pressão, sem expectativas, apenas duas pessoas descobrindo se há algo mais além da amizade e respeito mútuo que já compartilhamos. Enquanto a brisa marítima de Lisboa acariciava seus rostos, Helena permitiu-se pela primeira vez em muitos anos contemplar a possibilidade de um novo começo, não apenas profissional, mas pessoal. Um começo que havia surgido da maneira mais improvável, em uma corrida de táxi na véspera de Natal, quando tudo o que queria era estar com sua filha, sem imaginar que o passageiro ao seu lado mudaria o curso de sua vida para sempre. Epílogo. 1 ano depois. O cheiro de canela e maçã assada permeava o apartamento amplo na cobertura do edifício, em Higienópolis. Pela janela panorâmica, a vista de São Paulo iluminada pelas decorações natalinas era de tirar o fôlego, um oceano de luzes que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Na sala espaçosa, uma árvore de Natal imponente ocupava um canto privilegiado, decorada com um equilíbrio elegante entre enfeites tradicionais e desenhos coloridos feitos por mãos infantis. Helena, usando um avental sobre um vestido casual, dava os últimos retoques na ceia que seria servida em algumas horas. Na bancada da cozinha americana, sua formatura da faculdade de logística, emoldurada em uma moldura simples mas elegante, ocupava um lugar de destaque. Ao lado, várias fotografias contavam a história do último ano. Helena e Beatriz em Lisboa, a equipe do departamento de logística comemorando um prêmio de inovação, um passeio no parque onde 3 pessoas sorriam para a câmera. Da sala, vinha o som de risos infantis. Beatriz, agora com 5 anos e mais confiante do que nunca, estava sentada no chão montando um complexo quebra-cabeça junto com Ricardo. A familiaridade e naturalidade entre eles era evidente, resultado de meses de convivência gradual e respeitosa. Olha, conseguimos terminar a parte do castelo, exclamou Beatriz, batendo palmas de entusiasmo. Excelente trabalho, doutora, respondeu Ricardo com a seriedade que sempre usava ao referir-se à ambição médica da menina. Sua concentração está cada vez melhor. O interfone tocou, anunciando os primeiros convidados para a ceia de Natal. Helena secou as mãos no avental e foi atender. Devem ser Dona Zélia e sua irmã, comentou trocando um olhar cúmplice com Ricardo. A primeira visita, no entanto, era Cláudia Vasconcelos, a gerente que havia se tornado mentora e amiga de Helena ao longo do último ano. Feliz Natal, exclamou a executiva, entregando uma garrafa de vinho e um pacote colorido. Este é para a Beatriz. Onde está nossa futura médica? Como se invocada pela menção de seu nome, a pequena veio correndo, abraçando Cláudia com a familiaridade de quem já a considerava parte de sua família expandida. Nos minutos seguintes, o apartamento começou a se encher. Dona Zélia chegou com sua irmã Margarida, trazendo rabanadas feitas com uma receita de família. Alguns colegas do departamento de logística apareceram em seguida, cada um contribuindo com um prato ou bebida para a celebração.
A diversidade de pessoas reunidas naquele espaço, desde a idosa vizinha do antigo prédio até executivos de alto escalão, refletia a jornada extraordinária que Helena havia percorrido em apenas um ano. Enquanto organizava a mesa com a ajuda de Cláudia, Helena se pegou refletindo sobre as reviravoltas que sua vida havia tomado. Não apenas sua situação financeira e profissional haviam sido transformadas, mas sua perspectiva e autoconfiança também. A mulher que antes lutava para sobreviver agora liderava projetos internacionais, havia concluído sua graduação com distinção e acabara de ser promovida a coordenadora de otimização logística. "Um centavo por seus pensamentos", murmurou Ricardo, aproximando-se discretamente por trás e oferecendo-lhe uma taça de vinho. Helena sorriu, aceitando a bebida. Estava apenas pensando em como a vida pode mudar completamente em um ano. "Para melhor, espero?" perguntou ele, embora o brilho em seus olhos sugerisse que já conhecia a resposta. "Além do que eu poderia ter imaginado", confirmou ela, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. "Às vezes ainda tenho medo de acordar e descobrir que tudo não passou de um sonho." Ricardo tocou levemente seu rosto, um gesto que havia se tornado familiar nos últimos meses, à medida que o relacionamento deles evoluía lentamente de amizade para algo mais profundo. "Não é um sonho", garantiu ele. "Você construiu isso, Helena, com sua determinação, inteligência e trabalho duro. Eu apenas abri uma porta. Você fez todo o caminho." O desenvolvimento da relação entre eles havia sido cauteloso e respeitoso. Após o retorno de Lisboa, conforme prometido, deram um passo de cada vez. Ricardo fizera questão de estabelecer limites claros no ambiente de trabalho. Helena reportava-se diretamente a Cláudia, não a ele, e todas as suas conquistas profissionais eram baseadas exclusivamente em seu desempenho. Fora do escritório, contudo, permitiram-se explorar a conexão que havia surgido entre eles. Começaram com almoços casuais, depois jantares, passeios aos domingos com Beatriz. A menina, com a intuição aguçada das crianças, parecia ter aceitado a presença de Ricardo em suas vidas, muito antes que os adultos admitissem o que estava acontecendo. "Vocês dois estão namorando?" perguntara ela diretamente um dia, após um passeio no Parque Ibirapuera, provocando rubor em Helena e uma risada surpresa de Ricardo. A pergunta inocente acabou catalisando uma conversa necessária. Naquela noite, após colocar Beatriz para dormir, Helena e Ricardo finalmente conversaram abertamente sobre seus sentimentos e receios. Ela temia os comentários no trabalho, as implicações para sua carreira, a possibilidade de Beatriz se apegar demais a alguém que poderia não permanecer. Ele, por sua vez, preocupava-se em respeitar o ritmo dela, em dar espaço para que sua carreira florescesse independentemente de seu relacionamento pessoal. O movimento em direção a um relacionamento oficial foi lento, mas consistente. Há 3 meses, Ricardo a convidara para conhecer seu apartamento na Cobertura, o mesmo onde agora celebravam o Natal. Há 2 meses, ele havia sido formalmente apresentado aos poucos familiares de Helena que ainda mantinham contato. E há apenas algumas semanas, após uma longa conversa com Beatriz, que Ricardo insistiu em incluir na decisão, Helena e a filha haviam se mudado para o apartamento dele, iniciando oficialmente a uma vida em conjunto. "Mamãe, posso mostrar meu quarto novo para a tia Zélia?" A voz de Beatriz interrompeu os pensamentos de Helena. "Claro, querida", respondeu ela, observando com ternura enquanto a filha puxava a idosa vizinha pela mão, ansiosa para exibir o quarto que ela mesma havia ajudado a decorar. Com paredes em tons suaves de verde e uma estante repleta de livros médicos infantis, presente de Ricardo quando se mudaram. Enquanto os convidados conversavam animadamente na sala, Helena escorregou discretamente para a varanda, buscando um momento de quietude para processar a avalanche de emoções que a data despertava. A cidade se estendia a seus pés, o mesmo São Paulo que ela havia percorrido incansavelmente como taxista, agora observado de uma perspectiva completamente diferente. Ricardo juntou-se a ela alguns minutos depois, respeitando seu silêncio enquanto contemplavam juntos a metrópole iluminada. 1 ano atrás,
começou ele finalmente, sua voz baixa e reflexiva. Eu estava prestes a passar mais um Natal sozinho em um hotel. Havia reuniões importantes, negócios a serem fechados, mas ninguém com quem compartilhar a data. Helena assentiu, lembrando-se vividamente daquela noite que mudara tudo. E eu estava desesperada no trânsito, tentando fazer mais algumas corridas para pagar o aluguel. O universo tem um senso de humor peculiar, observou Ricardo com um sorriso suave. De todas as taxistas de São Paulo, entrei justamente no seu. Coincidência ou destino? Perguntou Helena, inclinando-se ligeiramente contra o peito dele. Prefiro acreditar que foi destino, respondeu Ricardo, envolvendo-a com um braço. Então, num movimento que a pegou completamente de surpresa, afastou-se ligeiramente para buscar algo no bolso do paletó. Uma pequena caixa de veludo azul surgiu entre seus dedos. Helena sentiu o coração acelerar enquanto Ricardo a encarava com uma intensidade que fazia seu estômago dar voltas. Não planejei fazer isso. Agora, admitiu ele com um sorriso nervoso raramente visto no sempre confiante empresário. Tinha pensado em esperar até depois da ceia, mas... Ricardo, Helena murmurou, mal conseguindo respirar enquanto ele abria a pequena caixa, revelando um anel delicado com uma única pedra que cintilava sob as luzes da cidade. Helena Santos, começou ele, sua voz surpreendentemente firme, apesar da emoção visível em seus olhos. Há um ano, você entrou na minha vida com uma frase simples. Eu só queria estar com minha filha neste Natal. Aquelas palavras despertaram algo em mim que havia estado adormecido por muito tempo. A lembrança do que realmente importa. Ele fez uma pausa tomando a mão dela na sua. No último ano você me ensinou mais sobre coragem, resiliência e amor verdadeiro do que aprendi em toda a minha vida. Você e Beatriz trouxeram luz para dias que eu nem percebia serem cinzentos. Helena sentiu lágrimas silenciosas deslizando por seu rosto, incapaz de contê-las. Não estou pedindo para substituir ninguém ou assumir um papel que não me pertence, continuou Ricardo, claramente tendo pensado cuidadosamente em suas palavras. Estou apenas pedindo permissão para continuar nessa jornada com vocês, como parceiro, amigo e, se você aceitar, marido. Ele respirou fundo antes de fazer a pergunta. Helena Santos, você me daria a honra de se casar comigo? O tempo pareceu suspender-se enquanto Helena processava a proposta. Em sua mente, flashbacks do último ano se sucediam rapidamente. O encontro no táxi, o Natal improvisado, o primeiro dia na empresa, as noites de estudo para concluir a faculdade com Ricardo, ajudando Beatriz com o dever de casa, a viagem a Lisboa, o primeiro beijo hesitante na varanda sob as estrelas portuguesas, a mudança gradual para o apartamento, formando dia após dia o que agora reconhecia como uma família. Sim, respondeu. Finalmente, sua voz embargada, mas firme. Sim, Ricardo Mendes, aceito me casar com você. Com mãos ligeiramente trêmulas, ele deslizou o anel em seu dedo. Perfeito, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Quando seus lábios se encontraram em um beijo que selava a promessa, Helena teve a sensação distinta de que um ciclo se completava. Foram interrompidos por um pequeno suspiro, seguido de uma risadinha familiar. Virando-se, encontraram Beatriz parada na porta da varanda, observando-os com olhos arregalados e um sorriso que iluminava seu rosto. Vocês vão se casar de verdade? Perguntou ela, praticamente saltando de excitação. Ricardo estendeu um braço, convidando-a a juntar-se a eles. Se estiver tudo bem para você, doutora Bia. O que acha? A menina correu para eles, abraçando ambos simultaneamente com a força surpreendente de seus pequenos braços. Significa que vamos ser uma família para sempre? Helena trocou um olhar emocionado com Ricardo antes de responder. Sim, meu amor, significa exatamente isso. Os três permaneceram abraçados por um longo momento, a cidade de São Paulo testemunhando silenciosamente mais um milagre de Natal. Não o tipo de milagre que acontece magicamente, mas aquele construído com pequenos gestos de bondade, confiança recíproca e a coragem de arriscar o coração novamente. De dentro do apartamento, as vozes dos convidados chamavam, anunciando que a ceia estava pronta para ser servida. Era hora de compartilhar a novidade,
de celebrar não apenas o Natal, mas este novo capítulo que se abria. Enquanto caminhavam de volta à sala de mãos dadas, Helena não pôde deixar de pensar em como uma simples corrida de táxi havia mudado completamente o curso de 3 vidas. Como uma frase honesta: "Eu só queria estar com minha filha neste Natal." Havia aberto uma porta que ela nem sabia que existia. Dona Zélia foi a primeira a notar o anel, soltando uma exclamação de alegria que rapidamente atraiu a atenção de todos os presentes. Em meio às congratulações e abraços emocionados, Helena observou Ricardo se agachar para conversar com Beatriz, que sorria radiante. A menina então correu para a árvore de Natal, pegando um pequeno pacote escondido entre os galhos. "Eu também tenho um presente especial", anunciou ela, entregando o embrulho a Ricardo. "Mamãe me ajudou a escolher." Com cuidado, ele abriu o pacote para revelar um porta-retrato artesanal, claramente decorado pelas mãos de Beatriz, contendo uma fotografia dos 3 no parque, sorridentes sob o sol de um domingo qualquer. Na moldura, escrito com a caligrafia infantil mas determinada da menina, lia-se uma frase simples que resumia perfeitamente a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. "Família é onde o coração encontra seu lar." Ricardo ergueu os olhos, encontrando o olhar de Helena através da sala repleta de amigos e colegas. Naquele momento silencioso de conexão, ambos reconheceram a mesma verdade. Alguns encontros são tão poderosos que têm o potencial de transformar não apenas circunstâncias externas, mas também o próprio coração. E naquela noite de Natal, exatamente 1 ano após uma corrida de táxi que parecia comum, 3 corações haviam encontrado finalmente seu verdadeiro lar.